Deixa eu trazer uma notícia que acaba de chegar aqui. Os Estados Unidos acabaram de aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? A gente acabou de receber, a gente vai debater aqui junto com vocês. Tá aqui, vocês estão vendo, ó. A gente acabou de receber, tá publicado, site oficial dos Estados Unidos, vocês estão vendo. A gente tá acompanhando aqui o ministro Alexandre de Moraes, então, aí tem ali a data Não, ali é aniversário do ministro. Alexandre de Moraes, o seguinte indivíduo acaba de ser adicionado à lista, e aí é a lista da lei Magnitsky, tá? Só para a gente lembrar o que é a lei Magnitsky. A gente já falou disso algumas vezes para vocês. Uma das sanções mais pesadas que os Estados Unidos podem impor a algum indivíduo. Eu vou ler para vocês, a gente até recuperou aqui para explicar um pouco essa lei que é de 2012, foi sancionada pelo Obama em 2012, depois ela foi ampliada em 2016. Teve um entendimento de que essa lei poderia ser usada também em outros casos de corrupção, vínculos com crime organizado, violações mais amplas de direitos humanos. E aí a lei foi ampliada e passou a ser considerada de alcance global. Então, por isso que a gente está discutindo a lei Magnitsky agora para o ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, lei que foi aplicada agora por Donald Trump contra o Moraes. E aí pode ter, a gente não sabe exatamente quais são essas sanções, mas pode ter sanções econômicas. Por exemplo, ele pode ficar proibido de usar cartões de créditos que têm bandeiras em vigor nos Estados Unidos, tá? Então, vamos saber exatamente, lembrando que ele já teve o visto suspenso por uma decisão de Trump na semana passada. Então, essa era a grande expectativa dos bolsonaristas de que o Trump aplicasse de fato a lei Magnitsky. A gente comentou isso aqui na segunda-feira, na terça-feira, e veio agora, então, nessa decisão que acaba de chegar para a gente. Agora é uma decisão individual, né? Quer dizer, não pega os ministros do Supremo que foram atingidos pela primeira decisão. Só para dar para vocês o que é, vocês estão vendo aqui, ó, ele acabou de ser adicionado, tem essa sigla, né? OFAC, só para dar para vocês a tradução, é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, tá? Que é um órgão ligado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui. Essa publicação foi publicada no site, então, no perfil do Tesouro Americano. André, boa tarde aos colegas, boa tarde, assinante. A gente vai precisar ver o detalhamento depois dessa decisão, mas é claro que ela é um golpe especificamente contra um ministro da Suprema Corte do Brasil, desferido pelos Estados Unidos nesse momento. E quando a gente diz, ele vai ser proibido de usar cartões de bandeiras americanas, que são as principais bandeiras de cartão de crédito no mundo, também significa que ele é proibido de utilizar os serviços de instituições bancárias que tenham acordos com essas bandeiras também. Sim. Ou seja, na prática, isso inviabiliza até movimentações financeiras do ministro Alexandre de Moraes. Internamente. Já que os bancos daqui, que operam também com essas bandeiras, ficam proibidos, ou seja, ficam sujeitos a serem sancionados se insistirem em negociar com esse indivíduo que está enquadrado nessa lei. Fora isso, ainda tem bloqueio de bens, eventualmente, que ele tivesse nos Estados Unidos. Isso também está previsto. A proibição de entrada nos Estados Unidos já estava valendo antes por conta da revogação do visto, mas isso também traz na lei. E lembrando que a origem de tudo tem a ver com questão ligada a direitos humanos. Ou seja, ela foi feita por conta de um caso que envolvia um cidadão russo acusado de corrupção na Rússia, mas que foi preso e foi considerado injusta a prisão dele por ele denunciar crimes cometidos dentro da administração russa, e depois os Estados Unidos entraram nessa batalha junto com organizações de defesa dos direitos humanos, e a origem dela é em relação a quem fere, quem desrespeita direitos humanos de forma muito latente e absolutamente Deixa eu pegar aqui algumas... É isso que é curioso para a gente ver, quando a gente vê nas letrinhas, exatamente os crimes, aonde que está sendo acusado o Alexandre de Moraes, ministro, de desrespeitar os direitos humanos. A gente acabou de receber essa informação, vocês viram, a gente plugou para vocês direto do site do Tesouro Americano. Queria trazer para vocês, a gente não sabe exatamente quais são essas sanções da lei Magnitsky que foi aplicada agora ao ministro Alexandre de Moraes. Mas o que diz a lei, eu tinha recuperado aqui para a gente poder trazer para vocês que estão nos acompanhando. Primeiro que algumas pessoas chamam essa lei de uma espécie de pena de morte financeira,
tá? Então é importante colocar isso para vocês. Se ela for aplicada, a pessoa, como eu expliquei para vocês, não pode ter cartão de crédito de nenhuma das grandes bandeiras que operam nos Estados Unidos. Quem sofre a sanção não pode ter conta em banco nos Estados Unidos e, caso o banco permita, ele não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias, tá? Outro, instituições financeiras do mundo todo podem ser obrigadas a congelar ativos, fechar contas e cancelar cartões de créditos da pessoa sancionada. E, além disso, a pessoa pode ser impedida de ir para os Estados Unidos ou ter o seu visto cancelado. Como a gente já contou, isso já aconteceu, né? Tem o visto suspenso. Na semana passada, essa medida já foi tomada pelo governo do Trump contra o ministro Moraes e seus aliados. Também não temos muitos detalhes sobre essa sanção, mas isso já aconteceu. A aplicação da lei também pode levar a uma questão reputacional, pois a pessoa entraria para uma lista de sancionados que inclui violadores sistemáticos, contumazes e brutais de direitos humanos, como o Lins estava lembrando, que a origem da lei foi por causa disso. Então, informação que acaba de chegar para vocês, resumindo, Estados Unidos, então, aplicando a lei Magnitsky, sancionando o ministro Moraes com a lei que é usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros. O Marco Rubio, vocês vão se lembrar disso também, o secretário do Trump, já tinha dito que essa medida estava em discussão e Eduardo Bolsonaro estava trabalhando por essa sanção a Alexandre de Moraes. Contei para vocês aqui no começo da semana, eles estavam esperando que Trump escalasse essa briga, que todo mundo que conversava com o Eduardo Bolsonaro e pedia para que ele recuasse, ele devolvia respondendo que a lei Magnitsky vinha aí. Então, veio aí, contra o ministro Moraes. O ministro Moraes que sempre foi o alvo do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai ter aqui mais repercussão política. Thomas? Eu acho muito interessante que essa decisão vem num momento particular do processo contra o Jair Bolsonaro, né? O processo agora inicia o prazo para que a defesa do Jair Bolsonaro faça as suas avaliações e, no final do mês, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai dar o seu voto sobre a pena que ele imagina que o ex-presidente tem em função dos crimes que ele é acusado. É muito interessante ver isso justamente no prazo de ter a questão tarifa, mas eu acho que em relação ao processo do Jair Bolsonaro. Isso altera em algum... o que é a lógica de fazer isso primeiro com o ministro Alexandre, e não com todos os ministros eventualmente? Obviamente é uma forma de pressão. Isso é uma forma que o governo americano e a Casa Branca e o Departamento de Estado especificamente quer influenciar outros ministros que eventualmente possam votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que começa no final do mês e vai provavelmente até o meados de setembro. É impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca muito importante, sim, né, que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, desconhecimento sobre como funciona o mundo completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Sem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Uhum. Como é que você tira Mas eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele ficou muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala, Valdo. Eu já estava conversando aqui com o governo brasileiro e eles falaram o seguinte,
com essa decisão sobre Alexandre de Moraes, fica mais claro que a disposição deles de brigar com o Brasil fica mais evidente a cada momento, né? Dentro de uma avaliação, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a gente havia apurado antes, ela deve ser racionada pelo presidente Lula para defender o ministro Alexandre de Moraes perante a lei americana. Então, a AGU deve fazer algum movimento em defesa de Alexandre de Moraes. Estou tentando ouvir ali o Supremo se vai ter algo diretamente do Supremo. Eu acho que tem que ser via AGU, né? Nesse caso. A avaliação que quando isso vem neste momento em que o Brasil estava percebendo uma retomada das negociações e vem essa decisão de hoje, é uma decisão muito ruim. Primeiro, porque o governo brasileiro vai entender isso como uma decisão não contra o ministro Alexandre de Moraes, mas como uma decisão contra a independência do judiciário, né? Não estão atacando a figura do ministro Alexandre de Moraes, estão atacando o sistema judiciário brasileiro. Dentro do próprio Supremo, é claro que você pode ter algumas exceções lá, mas a maioria dos ministros vão se alinhar ao lado de Alexandre de Moraes. E como disse Merval, isso não vai ter nenhum poder de impedir o julgamento do ex-presidente que está entrando na fase final. Hoje, como disse o Thomas, começa o prazo para que os demais réus, incluindo Jair Bolsonaro, entreguem ali as suas alegações finais. Eles têm 15 dias, ou seja, até ali final, meados de agosto, ali 20 de agosto, eles têm de entregar as suas alegações finais e o julgamento entra ali na reta final, antes do julgamento na prática na primeira turma. Então, é esperado, então, Andréa, uma posição da AGU. Estou tentando conversar aqui com o ministro Jorge Messias e também com o Supremo Tribunal Federal. No domingo eu tinha conversado com uma fonte do Supremo, já na expectativa da lei Magnitsky, que me disse que se houvesse, haveria, obviamente, reação do Supremo. O que me impressiona é a falta de análise política interna de Eduardo Bolsonaro, achando que ele pode ajudar, de alguma forma, a família. Isso só piora a situação da família, porque une ainda mais o Supremo, une ainda mais a política, que está vendo uma ameaça e um ataque. O ministro Moraes não tem desafetos no Congresso? Sim, tem desafetos no Congresso, mas tem o tarifaço no meio do caminho. Todo mundo tem alguma coisa para tirar dessa articulação de Eduardo Bolsonaro para reclamar em Brasília. Ontem, conversando com gente da família Bolsonaro, no Supremo, dentro do Congresso, não tem ninguém, repito, elogiando ou agradecendo essa movimentação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está agindo por Eduardo Bolsonaro em nome de Jair Bolsonaro. É assim que a política entende. Não tem outra explicação, não tem nenhuma outra análise circulando nos corredores de Brasília. Eduardo Bolsonaro acabou de postar nas redes sociais dele, eu estava fazendo isso, jornalismo ao vivo é assim, vocês sabem, a gente também se surpreende, a gente recebeu aqui, colocou, porque na escala do absurdo, né, dessa retaliação e dessa agenda pessoal. E o Eduardo Bolsonaro está dizendo, na postagem dele, que o mundo está olhando para o Brasil, aí ele está aqui comemorando. Os Estados Unidos acabam de sancionar Alexandre de Moraes, e aí ele diz, esse é o recado para mim. Chegou a hora de o Congresso agir. A anistia ampla, geral e restrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Aí ele fala, não se trata de vingança, mas de justiça. E é isso. Eu contei aqui ontem. O próprio Flávio Bolsonaro, com quem eu converso sobre esse assunto várias vezes, já me disse e repete que a saída para o tarifaço está no Brasil e passa pelo Congresso, a aprovar a anistia. Então, se você olhar, se você for juntando todas as peças dessa discussão, elas caminham para o mesmo lugar. Eles estão pressionando o Congresso para aprovar a anistia para Jair Bolsonaro. Sim. É uma agenda pessoal, uma agenda privada em nome do sacrifício público. Eu acho importante a gente voltar aqui na mesma lógica. O que a gente está enfrentando, a questão da negociação de tarifas, ela parte... Por que as tarifas, no caso brasileiro, são completamente diferentes das negociações de tarifas da Índia ou do Reino Unido, da União Europeia, do Japão, enfim. Por quê? Porque existe
caso Bolsonaro. O caso Bolsonaro que faz isso é um caso à parte. E o caso Bolsonaro que é o elefante na sala, em que, enquanto isso não tiver... Se é Jair Bolsonaro que é a questão de negociação, se é Jair Bolsonaro que a Casa Branca quer negociar com o Brasil, então não tem negociação. Então, ponto, teremos tarifas. Então, não importa se elas são 50, 100... 150, né? Assim, acabou, daí não tem mais discussão. Não, e é mais, porque ele vai ser condenado. Sim, será preso. E não será candidato, será candidato em 2026. Vai ficar fazendo o quê? Vai invadir?